O objetivo de nossa aula hoje é apresentar para vocês a classificação das reações químicas inorgânicas. Nós temos dois grupos de reações químicas que possuem as respectivas classificações. As reações químicas orgânicas, que são aquelas que a gente vai trabalhar com a relação direta com os compostos que possuem carbono, e as reações químicas inorgânicas, onde nós vamos encontrar e nos deparar com as funções ácido, base, sais, óxidos, etc. Como é que a gente procede para fazer classificações de reações? Muito simples. Você vai olhar a estrutura, vai olhar os reagentes, verificar os produtos e através desta análise, apenas desta observação, você vai conseguir classificar. Não vai ser necessário você fazer nada demais. Simplesmente olhando para a representação do fenômeno químico acontecido, ou seja, a equação que representa a reação, você consegue classificar. Como é que eu vou fazer para entender isso, Vanks? Eu vou passo a passo contigo. A primeira situação que eu quero que você entenda é a reação de análise. Quando eu estarei diante de reação de análise? Olha como é fácil. Reação de análise, também conhecido como decomposição, é quando uma substância reage e origina duas ou mais. Reação de análise, o que é que nós temos aqui? Antes da setinha, de qualquer representação de uma equação química, eu tenho o quê? Eu tenho reagente. Pós-seta, eu tenho produto. Quando numa reação química eu tenho uma substância originando duas ou mais, eu tenho reação de análise. Existe um segundo nome para análise, tá? Você pode chamar de análise ou de decomposição. Análise ou decomposição. Ok? Muito fácil, né? Vanks, como é que eu vou fazer nos casos especiais que você citou aqui? Aqui nós temos alguns casos especiais das reações de análise ou decomposição. Quando você fizer essa quebra, porque literalmente é uma quebra, né? Você tem, por exemplo, A e B originou A separado do B. Uma substância composta originou duas simples. Existem algumas reações de análise ou decomposição que acontecem devido a algum componente em especial. Estas reações especiais de análise ou decomposição serão subdivididas em três grupos e que você vai fazer a sua compreensão ou definição de características através da própria palavra. Olha aqui, ó. Piro, foto, eletro. O que é uma reação de pirólise, fotólise, eletrólise? Piro é quando você tiver uma decomposição que aconteceu pelo calor, uma reação endotérmica. Fotólise, aquela decomposição ou análise que aconteceu em função da luz. Eletrólise é aquela reação de análise ou decomposição que aconteceu em função da eletricidade. Olha como é fácil. Pirólise, decomposição pelo calor. Fotólise, decomposição pela luz. E eletrólise, decomposição pela eletricidade. Esse é o primeiro grupo de classificação, tá? Análise ou decomposição. Reforça comigo. Uma substância originando duas ou mais. Agora, eu vou te apresentar no segundo grupo de classificação o caminho oposto. Eu te mostrei uma substância originando duas. Agora eu vou te mostrar duas substâncias originando uma. Olha aqui. Síntese ou formação. O que é que significa uma reação química de síntese? Reação química de síntese é quando você faz o caminho oposto. Quando você tem duas ou mais substâncias reagindo e originando uma. Olha aqui, ó. Substância A reagindo com a substância B, originando a B. A e B podem ser substâncias simples ou substâncias compostas. O que é que significa substância simples? Substância simples, caro amigo, é aquela que só tem um tipo de elemento, como por exemplo, gás hidrogênio. Substância composta, aquela que tem mais de um elemento, como por exemplo, cloreto de sódio. Um só átomo na molécula, substância simples, mais de um tipo de átomo, substância composta. Aprendeu as duas? Vamos repetir. Análise ou decomposição é quando você tem uma substância reagindo e formando duas ou mais. Síntese ou formação é quando você tem duas substâncias formando uma. Depois eu vou comentar com vocês que essas reações de análise ou de síntese, elas podem ser classificadas em reações parciais ou totais, mas deixa isso para um segundo momento. Eu quero primeiro que você consiga identificar o que eu estou falando aqui. Terceiro grupo de reações químicas inorgânicas é o grupo da reação química chamado de simples troca. Simples troca também tem um segundo nome, deslocamento. Lembre-se, análise eu também posso chamar de quê? Decomposição.
tem um segundo nome. A síntese, eu posso chamar de formação. A simples troca, eu posso chamar de deslocamento. Veja que eu tenho nomes diferentes que podem fazer a mesma classificação. Fique atento a esse detalhe. Vamos explicar. O que é uma reação de simples troca? Reação de simples troca é quando eu tenho uma substância simples, olhe para cá, reagindo com a substância composta. Uma substância simples reagindo com a substância composta. O que é que ela vai fazer? Ela vai deslocar alguém aqui dessa substância composta. Olha aqui, ó. Aqui nós tínhamos o B com C, não era? Agora, quem está com C depois nos produtos? É o A. A substância simples provocou o deslocamento do B. Consegue visualizar? Ó? A reagiu com BC, formou AC mais B. Portanto, para eu saber que eu estou diante de reação simples troca é muito fácil. Tiver uma reação de uma substância simples com a substância composta e fazendo o deslocamento desta, gerando uma nova substância simples, é reação de simples troca. Qual é o outro nome? O outro nome é deslocamento. A substância simples reagente é sempre mais reativa do que aquela que você forma. O que é que ele está querendo dizer aqui? Substância A mais reativa. Qual é a outra substância simples que foi já originada? B. Substância A mais reativa que B. Façamos agora a última classificação. Reação de dupla troca. Reação de dupla troca tem um segundo nome, Vanks? Não. Dentre as reações químicas inorgânicas que eu te apresentei, aquela que não vai ter um segundo nome para a gente trabalhar é a dupla troca. Quando é que vai acontecer uma reação de dupla troca? Reação de dupla troca acontecerá quando duas substâncias compostas reagem formando duas novas substâncias compostas. Cuidado para não confundir. Como é que é a reação de simples troca? É uma substância simples com uma dupla. Como é que é a reação de dupla troca? Duas substâncias compostas. Veja, AB, dois elementos diferentes, substância composta. CD, substâncias diferentes, elementos diferentes, perdão, substância composta. Quando as duas originam AD e CB, elas estão gerando duas novas substâncias, né? Sim. Aqui eu posso ter ácido, eu posso ter base, eu posso ter um sal. Então, essa seria a nossa formatação. Eu trouxe na imagem seguinte um resumo das reações. Olha só, aqui estão elas. Se você quisesse fazer um resumo, já está aqui, na mão, aqui, ó, no cantinho. Obviamente, eu tenho essa prática desde jovem, quando eu era estudante como você. Eu sempre procurei estudar riscando. Eu nunca fui adepto daquela relação que alguns dizem que a gente só precisa ler. Eu preciso escrever. Cada um tem a sua forma de aprendizado. Eu sempre fui assim. Eu sempre gostei de riscar, eu sempre gostei de fazer anotações. Então, quando você estiver estudando, não tenha pena de papel, faça seus resumos, crie mapas mentais, faça resumos, faça de tal maneira que você consiga sintetizar as principais informações de cada aula. Essa nossa conversa aqui, a gente sintetiza bem aqui nesse quadrinho, ó. Quais são as reações químicas inorgânicas? Primeira, análise, também conhecido como decomposição. Como é que ela acontece? Uma substância simples ou uma simples ou composta originando duas ou mais. Reação de síntese, também conhecida como formação. Duas substâncias simples ou compostas originando uma só. Simples troca, uma substância simples reagindo com uma composta originando outra composta e outra simples, só que a gente deslocando alguém desta. Dupla troca, duas substâncias compostas originando duas substâncias compostas. Depois de ter visto isso, eu vou fazer um acréscimo de informações que é para fazer a subclassificação ou segunda classificação em parcial ou total. Ela é pouco usual, porém, ela existe. E se ela existe, você tem que conhecer. Veja a outra imagem que eu trouxe para você. Aqui, nesse primeiro momento, eu tenho reação de síntese. Aqui é a segunda, reação de simples troca. Aqui eu tenho análise e aqui eu tenho dupla troca. Veja o que é que está acontecendo. Na reação de síntese e na reação de análise, eu tenho duas classificações. A total e a parcial. Vamos entender isso, preste atenção. Normalmente, os exercícios perguntam para você escrever lá que é síntese ou decomposição. Tá? Não precisa ser
ficar se preocupando com o total e parcial. Porém, pode acontecer do autor colocar isso. Então, eu vou mostrar para você o que é que significa uma síntese total, uma síntese parcial. Quando é que é uma síntese total? Síntese total é quando você reagir duas substâncias simples. Pronto. Síntese total é quando nós tivermos reação de duas substâncias simples, tá? Para gerar lá uma só. Primeira coisa, o que é síntese? Duas substâncias originando uma. Pronto, já partiu daí. Agora, se você quiser saber quando é que é síntese total, estas duas substâncias que originam uma serão todas duas simples. Quando você tiver duas substâncias originando uma nova, que é uma reação de síntese, das quais uma é simples e outra é composta, você vai chamar isso aqui de síntese parcial. Pronto, então está feita aqui a diferença. Qual é o principal dos conhecimentos a serem adquiridos? Reação de síntese, duas substâncias originando uma. Pronto, eu já fico satisfeito com isso. Agora, se você quiser saber a diferença entre síntese total e parcial, síntese total, das duas substâncias que originam uma, ambas são simples. Síntese parcial, as duas substâncias que originam uma é simples e outra é composta. Tá? Deslocamento ou simples troca, continua do mesmo jeito, né? Ó, uma substância simples reagindo com a composta. Dupla troca, uma substância composta reagindo com outra composta. Qual é a que ainda precisamos ter cuidado? Essa daqui, ó. A decomposição ou análise. O que é que acontece? Na decomposição, o que é que eu ensinei para você? Decomposição é quando eu parto de uma substância e gero duas ou mais. O que é que eu vou fazer na decomposição? Lá na classificação síntese total e parcial, eu olho para os reagentes. Na decomposição parcial ou total, eu olho para os produtos. Veja o que vai acontecer. Na reação de decomposição, quando o produto for duas substâncias simples, presta atenção, você vai dizer que foi uma reação de decomposição ou análise total. Quando eu tiver no produto uma substância simples e uma composta, eu vou dizer que essa análise ou decomposição foi do tipo parcial. São essas duas que chamam-nos atenção. Substâncias simples nas reações de síntese, síntese total. Substância simples e composta, reação de síntese, síntese parcial. Produto envolvendo duas substâncias simples, decomposição total. Produto envolvendo uma simples e uma composta, decomposição parcial. Isso aqui era o que a gente precisava para você lembrar. Agora, o que é que a gente precisa fazer? Praticar. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos para que a gente pudesse trabalhar. E aí você vai, dentro das afirmações que eu vou fazendo, das colocações que a gente trouxe para você, você vai identificando cada um deles. Você vai ver que não é difícil. Vamos ver aqui? Lá no exemplo inicial tem assim, ó, classificando corretamente as reações equacionadas a seguir, de acordo com os itens apresentados, aparecerá na vertical, de cima para baixo, a sequência. Vamos lá. Vamos dar uma olhada do lado direito, depois a gente vê os nomes. O que é que a gente tem bem aqui? Presta atenção, ó. Substância simples reagindo com substância composta, não é? Simples com composta. O que é uma reação de uma substância simples com uma composta? Simples troca. Simples troca está com o número 2. Olha que legal. Só isso, vamos. Só. Ó. Aqui. Aqui eu tenho um reagente originando dois produtos. Um reagente originando dois produtos. Quando um reagente origina dois produtos, você está diante de quê? Um reagente originando dois produtos é uma reação de análise, tá? É uma reação de análise. Aí você vai olhar para os produtos. Aqui tem uma substância composta e uma substância simples. Isso aqui é uma análise parcial. Então, aqui seria o número 1, neste exemplo. O que a gente tem mais ali embaixo? H3PO4 é uma substância composta. NaOH, outra substância composta. Quando nós temos a reação de duas substâncias compostas, eu estou diante de uma reação de dupla troca. Seria o número 4. E a última? Dois reagentes originando um produto. Dois reagentes originando um produto é síntese. Dois reagentes originando um produto é síntese. Bom, tem a síntese total e a síntese parcial. Você lembra como é que é a síntese total?
Síntese total é quando os dois reagentes são substâncias simples. Quando envolver substância composta, ele é uma síntese parcial. Então, aqui seria o número 3. Pronto. Aqui está um exemplo clássico de questões de vestibular envolvendo esse assunto. Você não precisa fazer balanceamento, você não precisa fazer nomenclatura, você simplesmente tem que olhar para a equação propriamente dita. Resposta aí seria qual? Letra C, 2, 1, 4, 3. É óbvio que esse exemplo é muito pouco, a gente precisa fazer mais. Eu trouxe outros para que a gente pudesse se situar. Veja essa questão aqui da Universidade Federal do Ceará. A Universidade Federal do Ceará diz assim: sobre as reações genéricas 1, 2, 3 e 4, em que A, B, C e D são elementos químicos, são dadas as seguintes proposições. Aí ele pede para você analisar 4 e pede para você classificar. Meus amigos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir a você que você, antes de olhar para as alternativas, porque normalmente as alternativas induzem ao erro, faça a sua análise antes de fazer a resposta. Como assim, Vanks, fazer a minha análise? Você vai analisar o 1, 2, 3 e 4 antes de ver as alternativas. Vamos lá. Olha o que você tem aqui. Ó. AB é a substância composta, reagindo com outra composta, originando duas compostas. Como é o nome da número 1? Ah, Vanks, essa aqui eu sei. Dupla troca. Tá vendo como você sabe? Ó, eu nem olhei para as alternativas ainda. Na 2, o que é que a gente tem? Substância composta reagindo com uma substância simples, deslocou B, tá vendo? Ó? Como é o nome da reação que a gente tem uma substância composta reagindo com uma simples, deslocando alguém? Simples troca. Vanks tem um outro nome para simples troca? Todo mundo tem outro nome, só não a dupla. Simples troca é a mesma coisa de deslocamento. Simples troca ou deslocamento. Tá bom, moçada? No item de número 3, dê uma olhadinha aí, por favor. Você tem A reagindo com B, ou seja, duas substâncias reagindo e originando uma. Como é o nome disso? Síntese. E na última, você tem uma substância formando duas. O que é isso aqui? Uma substância formando duas é uma reação de decomposição. Difícil? Claro que não. Você já está apto a fazer exercícios envolvendo essas classificações sem dificuldades. Vamos agora, olha só o que eu fiz. Antes de analisar os itens, que são itens apresentados para nós, tem uma retificação que eu gostaria de fazer aqui, por gentileza. Aqui é o 4 e aqui é o 5. Tá? Tem um erro de digitação aqui. Então vamos lá. Vamos analisar. Item 1. 1 é a reação de dupla troca, enquanto 4 é uma reação de decomposição. Certo. 2. 2 é reação de simples troca ou deslocamento? Sim. Enquanto 3 é reação de síntese. Certo. Em 2, B é uma substância simples. Está sozinho. B é uma substância simples? É. AC é uma substância composta. Dois elementos diferentes numa mesma molécula, substância composta? Sim. 4. Todas as substâncias envolvidas na reação 1, AB, CD, AD e CB, elas são o quê? São compostas. Tá certo isso? Certíssimo. E o último item, que é o item 5. Em 4, o reagente é uma substância composta. CD. Tá certo. E os produtos são substâncias simples. C e D. Certo também. Ou seja, nessa questão de número 1 que eu trouxe para você da Universidade Federal do Ceará, todos os itens estão corretos e você marcaria a letra A. Mais uma situação de exemplificar as classificações. A classificação da reação e o nome dos compostos destacados em negrito. O que é que ele quer aqui? Que a gente faça uma relação entre o nome e o elemento. Bom, vamos primeiro fazer as classificações? Vamos? Olha aqui, ó. Quantos elementos tem aqui? 2, substância composta. Aqui, 2, substância composta. Reagentes, duas compostas. Produtos, composta, composta. Amigos, quando eu tenho duas substâncias compostas, originando duas substâncias compostas, como é o nome desta estrutura? Dupla troca. Vamos na segunda. O que é que nós temos a segunda? Substância composta é CuSO4, NaOH, substância composta, originando CuH2, substância composta, Na2SO4, substância composta. Novamente, eu estou diante de uma
dupla troca. E na terceira, nós temos uma única estrutura originando duas. Quando nós temos uma substância originando duas, eu estou diante de uma reação de decomposição. Também conhecido como análise. Bom, aí ele pede para a gente fazer a marcação da classificação da reação e do nome do composto. Letra A, dupla troca e sulfato de cobre. 1, não. Letra B, 3 é síntese. Não. Letra C, 2 é dupla troca, sim. CuH2 é o hidróxido cúprico. CuH2 é o hidróxido cúprico e a reação é de dupla troca. A questão número 2 aqui para nós seria a resposta à letra C. Banks coloca mais um exemplo, trouxe outro aqui. As alterações da matéria podem ser divididas em transformações físicas e transformações químicas. As transformações físicas são aquelas em que a matéria não altera sua propriedade molecular, como na evaporação da água. As transformações químicas são aquelas que promovem a alteração de substância como a queima da madeira. Isso aqui é uma informação que não faz parte do exercício, mas que é muito bom a gente ficar prestando atenção nessas informações. Aqui é um acréscimo de conhecimento, não vai fazer parte da reação, mas é bom você saber. Nós temos na natureza reações que representam fenômenos distintos. O que é um fenômeno físico, o que é um fenômeno químico? Ele acabou de mostrar aqui para nós. Transformação física, a matéria não sofre alteração nas suas características, nas suas peculiaridades, nas suas propriedades. Por exemplo, você pega a água, coloca no freezer e ela se transforma em gelo. É uma transformação física. Qual é a molécula que forma a água no estado líquido? H2O. E no gelo? H2O. Você não muda a matéria, não altera suas propriedades. Então isso aqui é uma transformação física. O que vai ser uma transformação química, que é o que nós estamos trabalhando? Uma transformação química, o que é que ela vai fazer? Ela vai alterar estas características. As substâncias vão ter alterações promovidas. Então você vai fazer de que maneira? Vamos imaginar, por exemplo, que você pegue uma folha de papel, uma folha de sulfite, acenda um fósforo e queime. Esse processo de combustão, a folha de papel altera a sua composição, a sua formação? Você altera a substância? Sem dúvida. Então é reação de quê? É uma transformação química. Eu vou citar uma situação que nós estamos passando, né? Aqui na nossa cidade. Nós estamos envolvidos numa grande nuvem de fumaça. As queimadas, em grande escala, estão deixando toda a estrutura que a gente tem aqui ao nosso redor em matéria de ar cheia de fumaça. Né? Ontem eu estava chegando em Vilhena e a cidade, de longe, assustadoramente envolvida numa grande nuvem de fumaça. A queima da madeira, essa madeira que queima de forma muitas vezes criminosa, é um fenômeno ou transformação física? Não, porque não tem mais jeito. Essa queima da madeira é uma transformação química. Então essas transformações químicas, elas são subdivididas em classificações. Quais são elas? Vamos lembrar. Análise ou decomposição, que é quando você faz o quê? Sai de um reagente e forma 2 ou mais produtos. Síntese ou formação, que é isso aqui? Você sai de 2 reagentes e forma um produto. Dupla troca, 2 substâncias compostas originando 2 compostas. Simples troca, uma substância simples reagindo com a composta. Pronto, com isso aqui você faz qualquer exercício. Bom, vamos lá para ver a reação que a gente tem aqui. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Veja, olha lá na letra A. 2 reagentes, 1 produto. 2 reagentes, 1 produto. O que é isso? Síntese. Olha B. 1 reagente, 2 produtos. O que é isso? Decomposição. Uma substância simples reagindo com a composta, deslocando um elemento desta. Simples troca. Uma substância composta reagindo com outra substância composta, originando 2 substâncias compostas. Dupla troca. Resposta DACB. Você iria encontrar onde isso? Na letra B de bola. Mais um exemplo, Vanks, para eu ficar craque nisso. Vamos lá. Trouxe aqui uma questão da Universidade Unirio que traz para a gente a seguinte situação. Dadas as equações e reações equacionadas a seguir, indique a opção que apresenta a ordem correta de suas classificações. Vamos fazer. Você já está apto a fazer. Veja aqui, ó. Item 1.
Substância simples com a composta. O que é isso? Simples troca. Tem outro nome? Para você colocar aqui e não errar? Pode ser chamada de quê também? Pode ser chamada de deslocamento. Vamos para 2. Uma substância composta gerando várias substâncias. Vanks, o que é isso, Vanks? Decomposição. 3. Duas substâncias reagindo, formando uma. Duas substâncias reagindo, formando uma. O que é isso? Síntese. 4. Uma substância simples reagindo com a composta, deslocando um elemento desta. O que é isso? Simples troca. Como é o nome da simples troca também, amigos? Simples troca, também conhecido como deslocamento. E a número 5, substância composta, reagindo com a composta, originando duas compostas. Como é o nome dessa reação? Reação química de dupla troca. Deslocamento, decomposição, síntese, deslocamento, dupla troca. A nossa resposta seria a letra A. E para eu fechar esse bloco de questões que eu trouxe para você, eu tenho mais uma aqui, que é a questão da UFLA, questão do número 5, que diz assim: dadas as reações químicas a seguir, assinale a alternativa em que todas as reações estão classificadas corretamente. Você deve ter percebido que a gente sempre vai ter as reações já prontas, a sua representação através das equações químicas, e o nosso trabalho é de fazer as classificações. Então vamos começar aqui pelas que são mais diretas. O que é que você tem bem aqui? Você tem duas substâncias compostas originando duas compostas. Isso aqui seria o quê? Dupla troca. Será que você consegue visualizar alguma coisa que chama atenção aqui nessa número 1? Você consegue visualizar? O que é isso bem aqui? Vanks, isso aqui é uma base. Isso. O que é isso bem aqui? Isso aqui é um ácido. O que é isso aqui? É um sal. O que é isso aqui? É água. Olha, isso aqui é uma reação de dupla troca, envolvendo um ácido e uma base, originando sal e água. Isso aqui é o quê? Como é o nome dessa reação lá envolvendo ácido e base? Uma reação de neutralização. Isso aqui é uma segunda classificação, caso você precise. Reação 2. O que tem na reação 2 aqui na questão de número 5? Um reagente originando dois produtos. O que é isso? Decomposição. Decomposição, né? Vamos lá na 3. O que tem na 3? Substância composta, reagindo com substância composta, originando duas substâncias compostas. De novo, dupla troca. Só que essa dupla troca aqui, ela não tem neutralização, né? Porque você está colocando aqui nitrato de prata, cloreto de sódio, não tem ácido e base para reagir aqui, não vai classificar em nada. E o item 4, você tem uma substância composta reagindo com a simples, originando um deslocamento. Como é o nome dela? Simples troca ou deslocamento. Simples troca ou simplesmente deslocamento. Após efetuada esta avaliação, você vai procurar nas alternativas da questão 5 quem tenha dupla troca ou neutralização, decomposição, dupla troca, simples troca ou deslocamento. Você vai marcar nesta questão a letra D de dado. Com isso, amigos, a gente finda a nossa aula. Deixei aqui na tela um resumão e eu vou continuar fazendo na próxima aula nossa uma bateria de exercícios com essas reações químicas para não ficar nenhuma dúvida e você ficar apto a fazer qualquer tipo de classificação. Estou aqui à sua disposição, faça as perguntas que achar necessário, eu tirarei suas dúvidas.